Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que privilégio que temos de aprender o melhor de Deus para os nossos dias, para o dia de hoje, aplicarmos em nossas vidas essa importante conquista. 500 anos da Reforma Protestante, todos podem pregar. Junto nós estamos aprendendo a lição número 5, Reforma Protestante, Ensino e Legado. Já vimos o tópico número 1, a Reforma, seu ensino, e agora nós vamos trabalhar e aprender um pouquinho junto sobre o legado. E o pastor Samuel Câmara, o nosso pastor, está aqui com a gente num bate-papo muito gostoso. Meu querido pastor, reitero o agradecimento pelo privilégio e pela oportunidade. Quando nós falamos, pastor, de sacerdócio de todos, a palavra sacerdote ainda, como muitos dos nossos alunos vêm convertidos da Igreja Católica, sempre remete a uma figura. E quando o pastor prega que o pai é o sacerdote em casa, o pastor em casa, isso às vezes não cai muito bem, né? Porque a pessoa não aprendeu dessa maneira. De uma maneira bem simples, o que é ser sacerdote, esse sacerdote de todos? É algo que nos é concedido hoje a todos aqueles que creem ao Salvador? A melhor ilustração que eu conheço para sacerdócio vem do meu sogro, que foi professor João Colenda Lemos. Ele dizia, sacerdote é quem ouve o povo. Ouve o povo, as angústias do povo e ora a Deus por esse povo. Não é? Sem ser salvador, sem ser intermediário. Certo. Essa figura, biblicamente diz, não há outro Deus e Senhor entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Essa figura não é. Mas sacerdote é exatamente alguém que toma a responsabilidade de divulgar, cultivar, ensinar o amor de Deus para as pessoas. Então, o sacerdócio geral quer dizer exatamente isso. Cada um de nós pode entender, ler a Bíblia e pode ajudar os outros a conhecer o amor de Deus. Eu acho que isso é o principal. E a reforma, como legado, ela também nos promove o efeito de um culto para todos. O culto antes era restrito? Pois é, eu comecei pelo fim, né, na minha primeira intervenção aqui, exatamente que para mim esse é o principal ensino e legado. Mas na nossa lição, o terceiro ponto, você deve aproveitar muito bem sobre isso. A essa altura, dizer, e aí eu não disse do primeiro ponto, que para nós a reforma não é um movimento só histórico, não é um movimento só para nós, é um movimento divino, que trouxe para a igreja um despertar, um alerta para a igreja e abrangeu todas as pessoas, de tal modo que, como diz aí a sua pergunta, esse sacerdócio de todos. O culto é para todos prestarem a Deus e também o compartilhamento dos tesouros de Deus, do entendimento da fé, não passa por ninguém com exclusividade, que é um dos defeitos, né? A tal ponto que foram emitidas as indulgências, porque se achava que só tudo que diziam valeria a pena. Então, o sacerdócio de todo é esse culto que todos vocês podem ter. Se não tiver uma igreja perto, ainda assim Deus está perto de você. O indígena, o princípio da reforma foi a justiça de Deus não é por obras, não é por igreja, não é por sacerdote, não é pelo Papa, é pela fé. Por quê? É porque fé todos podem ter igualmente. O índio lá na selva tem em Deus. Aliás, ele até tem mais do que a gente, às vezes, né? Isso é que é o sacerdócio. Todos podem se conectar com Deus e todos podem divulgar o amor de Deus para todas as pessoas. Que bom, senão nós estaríamos restritos aos templos. Então, o efeito disso é que, além de nós termos essa comunicação agora direta com Deus, sem intermediários, todos podem prestar cultos, isso também nos traz uma responsabilidade, a responsabilidade de pregar essa palavra, multiplicar. Como você disse, né, a aplicação de que o papai e a mamãe é o sacerdote da família, é exatamente a responsabilidade que ele tem de transmitir aos filhos a comunhão e o amor com Deus. Isso já, nessa forma, nesse sentido, é que nós somos totalmente sacerdotes. A responsabilidade nossa é imensa, porque a população é muito grande, ao nosso redor, no nosso bairro. E às vezes nós queremos dizer que isso é um papel do templo, da igreja. A gente quer levar as pessoas para dentro do templo, para um pastor ou um sacerdote dizer para as pessoas. Na verdade, a igreja tem que ir para o meio do povo, a igreja tem que estar, o amor de Deus tem que estar em todo lugar, nós temos que compartilhar. Temos que compartilhar com o mendigo, temos que compartilhar com o drogado, temos que compartilhar com o recluso, temos que compartilhar com o doente,
com todas as pessoas, compartilhar o amor de Deus. Nos desgrudar um pouco dessa ideia de igreja, denominação, porque antes disso nós existimos porque Deus nos fez existir e existimos para compartilhar o amor dele com outras pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus, meu pastor, que nós temos também o programa de educação cristã continuada, que também não deixa de ser uma espécie de reforma, onde as revistas são escritas por gente nossa, pastores nossos, membros da igreja, que vivem a palavra. E o Senhor está de parabéns por essa iniciativa. Eu acho que um grande, inspirado também no legado e no ensino da reforma, nós procuramos dizer que todos podem estudar a Bíblia, entender a Bíblia e merecem, inclusive, ter o título, a certificação de formados em teologia básica. E isso no banco da igreja, onde as pessoas estão, sem incomodar elas para ir no seminário e tudo. A igreja existe para servir, tudo que é de Deus é para ser compartilhado com todos. Se elitizar, vai dar problema, e é isso que, graças a Deus, nós fazemos com esse nosso estudo e com o programa de educação continuada. A semana que passou, eu participei, 800 pessoas vão estar formando em bacharéis em ciências da religião e começaram estudando aqui. Tomara que você também não se desanime, estude, conheça, procure um seminário depois e até a faculdade, a universidade, se você quiser. Se não, já está garantido que você conhece sobre o amor de Deus no banco da Escola Dominical. Meu pastor, abraço. Parabéns com gratidão. Obrigado. Parabéns pelo programa de educação cristã continuada. Obrigado. O senhor é uma inspiração para nós. Deus servindo a Deus e ao próximo com alegria. Graças a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido aluno, professor. Se Cristo não vier antes, nos encontramos no próximo final de semana em mais um programa A Nossa Escola Dominical. A paz do Senhor.